Boa noite a todos, graça e paz. Amém, queridos? Uma noite chuvosa, fria, né? Gostoso para estar juntinho aí, graças a Deus por esse tempo. Eu queria nessa noite compartilhar algo que o Senhor já vem tratando comigo já faz um tempo. E eu confesso a vocês que durante esses anos que o Senhor tem falado isso ao meu coração, não tem sido fácil para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ligada ali no 220, então eu gosto de estar fazendo muitas coisas em todo momento, muitas coisas. E de um tempo para cá, o Senhor tem ministrado muito algumas verdades que está na sua palavra. E eu confesso que tem sido difícil, porque são palavras que me levam a renunciar muitas coisas. São palavras que o Senhor tem trazido ao meu coração, que tem me ensinado a dizer não para algumas situações, não para alguns convites. E eu confesso que assim, até então eu não conseguia dizer não para as pessoas. Não conseguia dizer não para algumas situações que me cercavam. E o Senhor, nesses anos que tem passado, Ele tem ensinado exatamente isso. A aprender a descansar. Descansar. E eu queria falar algo nessa noite extremamente relevante, urgente para nós, que é sobre o descanso do Senhor. Muitas pessoas hoje estão sendo acometidas de um esgotamento muito grande, uma fadiga, um cansaço. E quantos aqui nessa noite, que estão nos assistindo, não estão cansados, sobrecarregados, esgotados de algo ou de algo ou alguma área da vida? Eu poderia pedir para que você levantasse as suas mãos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O mundo hoje está cansado, pessoas estão cansadas, crianças estão cansadas. Todo o mundo, se a gente for observar, a gente vai perceber um esgotamento. Há quem diga que essa geração é a geração do cansaço, do esgotamento, ao ponto que tem aí uma palavrinha, né, chamada burnout, que é uma nomenclatura nova, assim podemos dizer, para esgotamento extremo. Eu até deixei uma página aberta aqui com o significado dessa palavra. Olha só, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional resultante de estresse crônico, seja oriundo aí do trabalho ou de alguma situação, caracterizado por uma exaustão extrema, um sentimento de esvaziamento e afastamento profissional. E eu confesso a vocês que o Senhor, durante esses anos, tem me ensinado muito sobre esse descansar, sobre abrir mão, sobre parar, sobre separar um dia para o descanso. Mas não aquele descanso que você fica com o braço cruzados ali e parado. Não. Um descanso no Senhor. Um dia para o Senhor. Mas Wagner, como fazer isso em meio a tanta correria? Como fazer isso diante de uma sociedade que cada vez mais pede mais para você, aonde você a todo momento tem que entregar um resultado, tem que entregar algo, uma sociedade onde coloca uma pressão sobre nós, sobre resultados, muitas das vezes
um corpo perfeito, sobre as redes sociais que têm bombardeado as nossas vidas, e muitas das vezes nós nos comparamos com homens, com mulheres, com situações financeiras, enfim, como viver isso? E a resposta, na minha opinião, e com essa experiência desses anos que o Senhor tem falado profundamente o coração, a resposta está somente em Cristo Jesus. Não existe, na minha opinião, uma outra forma de você encontrar um descanso pleno, se não for em Deus. E muitas das vezes, o resultado de uma caminhada de esgotamento vai desencadear no físico, no espiritual, no mental e no emocional. Basta olharmos para o noticiário e veremos quantas e quantas pessoas estão doentes, emocionalmente falando. E até também fisicamente. Não que toda doença fisicamente vem disso, mas muitos resultados têm vindo por causa desse esgotamento. Falta de descansar. E através das Escrituras, nós descobrimos que tudo isso é decorrência da queda do homem no Éden. É decorrência do pecado. E se for verdade, então pode acontecer isso com qualquer um de nós. Qualquer um de nós aqui. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não pegarmos a palavra de hoje como um alerta para as nossas vidas, podemos amanhã ser vítima desses sintomas que acabamos aqui de dizer. Hoje eu posso dizer para vocês que eu estou começando a colher um fruto daquilo que o Senhor tem ensinado nessa questão de descansar. Porque os irmãos sabem que eu tenho o meu trabalho e é correria todos os dias, tem também as questões da igreja, tem as questões familiares, mas o Senhor tem capacitado, tem nos dado sabedoria para aprendermos que precisa existir um dia. Nós precisamos separar um dia para descansar no Senhor, porque quando nós começamos a exercitar o descanso de Deus, nós declaramos para Deus que Ele realmente é o Senhor das nossas vidas, que é Ele que rege as nossas vidas, que as nossas vidas e o resultado dela não está no meu esforço, não está no meu intelecto, mas sim está na vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável para a minha vida. E é muito interessante que eu ia pregar hoje sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele sai daquelas 10 cidades e chega diante dos discípulos e do povo e diz: olha, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Mas hoje pela manhã, o Senhor me mudou, trouxe uma outra história. Então, eu não pretendo esgotar esse assunto hoje. Eu vou continuar esse assunto numa próxima oportunidade, porque não vai dar para esgotar hoje. Mas eu queria trazer um exemplo bíblico de um grande homem de Deus, e aqui vai só corroborar com aquilo que a gente já falou aqui. Pode acontecer com qualquer pessoa, seja um grande homem de Deus, seja uma grande mulher do Senhor. Então eu queria, Melzinha, minha versão aqui é a revista atualizada, eu queria ir lá para 1 Reis, por favor, capítulo 18, do versículo 16 ao 40, gente, é assim, são alguns versículos, mas é muito importante a gente ler esses versículos, porque nós temos visitante, nós temos pessoas que estão caminhando agora no Evangelho, começando a caminhar, e eu posso muito bem dizer da vida de Elias, para aqueles que são antigos de igreja, e os caras vão saber de Elias de cor e salteado, mas quem nos visita, pela primeira vez, vocês vão ficar impactados com essa história, eu tenho certeza disso. E aqueles que estão caminhando, começando a caminhar agora, que ainda não conhecem a vida de Elias, gente, vai ficar também impactado com essa história. E aqueles
que já leram várias vezes, já sabe a vida de Elias de cor e salteado, também vão ficar impactados, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, não é isso? O pastor Billy Graham, ele falava que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é isso, pastor? Lembra? E é verdade isso. Às vezes a gente lê a Bíblia durante 20, 30, 40 anos, e quando a gente olha de novo o texto, fala, puxa vida, eu não havia percebido isso. Porque o Senhor quer falar especificamente ao nosso coração. Então o texto lá de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 ao 40, eu acho que eu vou ler aqui, Melzinha, com você, tá bom? Olha só, então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Acabe era o rei, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhes, és tu, Elias, o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguiste os Balaíns? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Olha só, Elias estava sozinho, um homem só, contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Então Elias está desafiando esses homens. Elias ia invocar o Deus vivo, o Deus de Elias, e desafiou os 450 profetas de Baal a desafiarem o seu Deus. Aquele Deus que respondesse era o Deus vitorioso, certo? Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra, é boa essa ideia. Disse-lhe Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, preparando-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Começou a competição ali, o desafio. Então os profetas de Baal começaram a invocar Baal. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, ou seja, Elias tirava uma onda da cara dos caras. Ei, cadê o Deus de vocês? Está mudo? Está calado? Olha só, ao meio-dia, Elias tirava uma onda deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormiu. Olha, fale mais alto, desperta o Deus de vocês. Olha só, ele começa a tirar uma onda. Manda, Bel. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia,
profetizaram eles, até que a oferta de manjares que se oferecesses, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Ou seja, jogou bastante água para eles não terem dúvida, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor imediatamente, olha lá, respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só mais um, Melzinha. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quis, e ali os matou. É lindo isso, não é? Você conseguiu imaginar a cena? Você conseguiu se imaginar quando Elias chama o povo, você se aproximando ali, naquela expectativa daquilo que iria acontecer? Porque até então os homens gritaram, 400 profetas gritaram, fizeram um enxame e nada aconteceu, não houve nenhuma resposta de nenhum dos seus deuses. Mas quando Elias invoca o Senhor, imediatamente o fogo desce. Agora imagine o que acontece no coração daqueles que estavam vendo. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele responde às nossas orações, como foi feito aqui. Agora imagine o que isso é gerado no coração do profeta, no coração daquelas pessoas que ali estavam. Imagine o que passou na mente, no coração de Elias. Elias foi um grande profeta, um homem grandemente usado por Deus para participar dos seus grandes milagres, dos grandes milagres de Deus. Enfrentou e confrontou um dos piores reis, que foi Acabe, e não só Acabe, mas também a sua esposa Jezabel. E depois desse momento do Monte Carmelo, quando ele desafia esses profetas e tem a vitória dada por Deus, ele mata esses homens. Mas ele fica sabendo, logo depois desse grande feito, que Jezabel, a mulher do rei, disse que queria acabar com Elias, que ia matar Elias. E Elias, a impressão que dá é que ele fica com medo e ele foge. Isso parece que por algum momento Elias passou por um esgotamento profundo e inexplicável na sua alma, ao ponto de Elias desistir de viver.
Mas como isso, depois de um grande feito como esse, depois de uma grande manifestação do poder de Deus, por causa de uma fala de uma mulher, que disse que ia matá-lo, que ia persegui-lo para matá-lo, Elias foge, e quando ele tem um encontro com Deus, ele pede para que Deus tire a sua própria vida. Ele foge e diz a Deus: olha, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa pressão. E o resultado disso, ao meu ver, é um cansaço, é um esgotamento profundo. E com essa história de Elias, eu aprendo algumas lições, como um alerta, lições de alerta. E o primeiro é o esgotamento, seja ele físico, seja ele mental. Porque quando nós olhamos esse texto, parece que é fácil. Não parece que é fácil? O profeta foi lá, falou, Deus... Mas agora imagine o que aconteceu dentro de Elias antes disso. Com certeza, Elias era um homem como eu, era um ser humano como eu e você. Com certeza, aqui, sem medo de errar, Elias teve medo, né, diante dessa situação, claro, levado por Deus, Deus colocando fé ao coração dele. Mas eu percebo depois do acontecimento, que Elias estava exausto, estava sobrecarregado. Wagner, mas você está forçando muito o texto, porque o texto não fala isso. A gente vai ver agora. Veja se não é. Esgotamento, seja ele físico, mental, pode acontecer com qualquer pessoa, seja ele um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Então, a primeira lição que eu pego aqui é o cuidado com o esgotamento. Segundo, saber lidar em Cristo com as frustrações. Segundo alguns estudiosos sobre essa síndrome de burnout, que é o esgotamento extremo, alguns cientistas, médicos, vão dizer que essa síndrome está muito ligado também a frustrações. Ou seja, quando nós trabalhamos muito por algo, depositamos todas as nossas forças em algo ou alguém, construímos nossas expectativas em algo ou em alguma pessoa, e o resultado não é o esperado, não é o que eu queria. Isso automaticamente gera em nós uma frustração profunda, e essa frustração me leva muitas das vezes, ou quase sempre, a um estado de esgotamento profundo. Porque se você investiu muito na vida de alguém, você acreditou muito em alguém, e aí quando a resposta não vem desse alguém, qual é o sentimento que vem? Quem passou sabe disso. Vem uma frustração, vem um esgotamento, um cansaço. Ou quando você trabalha muito em prol de algo, e no final o resultado não é o que você esperou, não é o esperado. Foi o que aconteceu, ao meu ver, com Elias. Quando ele esperava que todos, diante desse grande feito de Deus, quando ele esperava que todo Israel, quando ele esperava que todo mundo ali se dobrasse diante de Deus, o único Deus verdadeiro, ele percebe que a reação de uma mulher foi totalmente contrário àquilo que ele esperava. Porque, gente, diante de um grande feito como esse, existiu uma mulher que teve o coração endurecido e não respondeu, talvez, às expectativas de Elias. Ele percebe que a reação de Jezabel foi contrária ao que qualquer pessoa esperaria, e agora ele se via fugindo novamente, e isso gera nele, ao meu ver, um esgotamento. Esgotamento, frustrações, e nós vamos perceber, Melzinha, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 5, nós vamos perceber como é que Deus trata isso com Elias.
A resposta foi imediata de Deus. Porque quando nós estamos dentro do propósito de Deus, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, o resultado é imediato. Porque no Salmo 46, o salmista vai revelar quem Deus é. E Deus é o quê? De novo relembrando, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente no dia da tribulação, no dia da angústia. Então, eu percebo claramente que Elias estava fadigado, porque olha lá, em 1 Reis, Melzinha, 19, 1, 5. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: olha, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu... Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Mais um, Melzinha, por favor. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? Isso é característica de alguém que está com vigor? É claro que não. Alguém que está cansado, esgotado, de uma caminhada. Porque não é fácil. As lutas vêm, as opressões vêm, as perseguições vêm, as circunstâncias difíceis vêm, o dia mau vem. E isso gera em nós um cansaço, um esgotamento. E quando eu falo de cansaço, eu não estou falando daquele cansaço natural. Por exemplo, alguém que joga futebol e depois do futebol está cansado. Não estou falando desse cansaço. Eu estou falando de um cansaço oriundo de uma falta de descanso, oriundo de um esgotamento. Então a gente percebe que ele dorme. Então, qual foi a forma que Deus começa a tratar isso? Primeiro, o dia do descanso de Elias. Elias vinha numa jornada. E quando acontece esse fato, quando ele fica sabendo que essa mulher está enviando pessoas para matá-lo, ele foge, e ele foge para um lugar. E nesse lugar ele encontra o dia do descanso de Deus. É isso, gente. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos disciplinar em relação ao dia do descanso. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, o primeiro tratamento de Deus é o dia de descanso. E você sabia qual foi a primeira coisa que Deus santificou na Bíblia? Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus santificou? Foi o dia do descanso. Em Gênesis capítulo 2. O homem, ele foi criado no sexto dia. E logo em seguida, no sétimo dia, olha que vida boa, veio o quê? O descanso. Tudo isso não está por acaso nas Escrituras. Porque Deus estabeleceu, é um mandamento para mim e para você. O homem, já no seu nascimento, desfrutou do quê? Do descanso. O descanso não é um remédio ou um antídoto para o cansaço. Presta atenção nisso. O descanso não é um remédio ou um antídoto para o cansaço. O descanso na Bíblia está ligado à santidade. Porque Deus santificou o dia do descanso, o sétimo dia. Pois quando eu começo a entender essas coisas,
Quando eu começo a exercitar esse dia de descanso, no meio de um mundo tão corrido, é verdade, e não vai ser fácil para mim e para você separar um dia para descansar no Senhor. Quantos hoje, por exemplo, domingo é o dia da folga, quantos hoje separaram o dia para o Senhor? Porque geralmente nesses dias de domingo na folga, o que eu fazia? Ia lá arrumar o armário, ia lá arrumar a instalação lá da tomada, ia lá arrumar o carro, ia lá fazer uma série de coisas nesse dia. E esquecia de separar esse tempo de qualidade com o Senhor. É claro que eu não estou dizendo aqui para que você separe todo dia, mas que você separe a melhor parte do dia, o maior tempo com Ele, para que você desfrute dessa verdade. Então o descanso na Bíblia está ligado à santidade, pois quando eu escolho separar um dia de descanso, quando eu escolho descansar em Deus, eu estou glorificando a Deus, porque é a vontade dEle. Então quando eu separo esse dia, eu estou oferecendo toda a glória para Ele, eu estou oferecendo todo o meu ser, toda a minha vida a Ele. Quando eu não descanso, eu não glorifico a Deus. A minha atitude, na verdade, não glorifica a Deus. Então o descanso não é um remédio, um antídoto contra o cansaço. Está entendendo? Quando eu escolho, quando eu desejo, quando eu procuro separar, quando eu começo a exercitar esse dia, eu estou glorificando a Deus. Então, primeira coisa do tratamento de Deus com Elias é o dia do descanso. A segunda coisa que eu vejo é Elias dormiu. Dormir, querido, descansou. O sono é uma dádiva de Deus, e nós precisamos aprender a fazer bom uso desse presente de Deus, porque muitas das vezes nós somos renovados, dormindo, descansando. Não vou nem dizer quantas horas, porque segundo alguns médicos, cada um reage de uma forma, mas nós precisamos aprender a dormir, a descansar. Então Elias dormiu. Dentro desse tratamento de Deus, a terceira coisa que eu queria destacar é a dieta. O anjo foi lá e fez o quê? Pão assado e, olha que detalhe lindo, água. Dieta, uma boa alimentação é um cuidado necessário para evitarmos esgotamentos, problemas no físico, no corpo. Nós não podemos nos alimentar com, desculpa a expressão, com porcarias. Precisamos aprender a nos alimentar com a alimentação adequada. E não só alimentação, mas muita água, muita bebida, querido. Precisamos, você que não bebe água, beba. É uma instrução bíblica. O anjo vai com pão assado e água. Quase eu falo aqui uma marca de refrigerante. Dieta, uma boa alimentação, muita água, hidratação. Então você que não tem um hábito, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Como o médico disse para mim e para Cris, olha, vocês precisam começar a projetar sua vida o futuro, para que você tenha aí uma fase dos anos agora boa. Então, exercício, caminhada, uma boa alimentação, bastante água, cuide do corpo, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Uma saúde boa evita estresse, evita problemas. E a quarta coisa dentro desse tratamento de Deus
é desabafar e esperar pelo Senhor. Melzinha, você pode colocar de novo esse texto que você colocou agora por último, partindo aí do verso 6, 19, né? Foi 19, 6. Olha só. Sobre pedras, olha só, um pão cozido sobre pedras em brasa, quentinho. Olha como Deus é lindo, o tratamento de Deus é perfeito. Nos mínimos detalhes Deus cuida de nós. Olha só, pedras em brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Continuando, Melzinha. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: ei, tá na hora, levanta. Não é só ficar dormindo, não. Não é só, oi, chegou a hora, já tá, bora. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Bora, Belzinha. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Bora, Mel. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Mais uma. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, uma brisa suave. Bora, Melzinha. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em seu extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Dentro desse tratamento de Deus, eu queria destacar duas coisas. O desabafo de Elias. Queridos, é necessário falar o que você está sentindo, falar o que te machuca, falar o que tem te amargurado, o que tem te entristecido, falar, e muitas das vezes falar com Deus, e muitas das vezes escolher alguém de confiança, alguém temente ao Senhor, a Deus, para você poder falar, e não só desabafar, mas esperar pelo Senhor, esperar a resposta de Deus. Lembre-se que Elias estava ali esperando o Senhor, não foi num terremoto, não foi numa tempestade, não foi no fogo, mas foi numa brisa, e quando ele ouviu, ele saiu. Desabafar tem a ver com fé, em rasgar o coração a Deus e dizer o que é que você está sentindo. Tem a ver com confiança, sabe? Tem a ver com oração, porque é na oração, a gente aprendeu aqui que é na oração que o salmista rasga o seu coração, em saber que você está sendo ouvido e que Deus se importa com você, que se importa o que você está sentindo. Passamos por uma semana de oração e presenciamos isso. Esperar no Senhor, algumas orações, elas são respondidas rápidas. Outras orações demoram um pouco para ser respondidas. E outras orações só serão respondidas na eternidade. Mas é a importância de você orar, rasgar o coração, falar e esperar no Senhor. E isso traz um descanso, traz um renovo. E o mais importante de tudo, de todo esse processo, é saber que você nunca estará sozinho quando você estiver diante
do propósito de Deus. Quando você estiver baseado, cravado na palavra de Deus. Deus estabeleceu o dia do descanso para mim e para você, para nesse dia buscarmos de forma mais intensa Ele, em um relacionamento pessoal do Deus relacional. E para terminar, queridos, aqui, nessa noite, eu queria nessa noite dar uma sugestão para vocês. Nunca, jamais tomem qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de escolha, movido pelo esgotamento, seja ele físico ou mental. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, diante de uma escolha, não tome essa escolha. Não faça escolhas quando você estiver sobrecarregado, esgotado, porque o percentual de erro é muito grande. A chance de você fazer besteira, escolher coisas erradas é muito grande. A chance de você escolher errado, decidir errado é muito grande. E isso é tão verdade, Melzinha, que lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29, você vai ver que um homem entregou aquilo que ele tinha mais de precioso, porque ele estava cansado, ele estava esgotado. Então, quando você se sentir assim dessa forma, ainda que haja uma pressão por uma decisão, ainda que as pessoas digam para você: ei, qual é a tua resposta? Ei, você não vai dar uma resposta, você diga não. Só tome uma decisão, só faça uma escolha quando você sentir a paz do Senhor em seu coração. Porque muitos hoje têm tomado decisões por causa de sobrecargas, de pressão, de esgotamento, e o resultado disso lá na frente é tragédia. E muitas vezes não tem como voltar. É trágico, porque não aprendem a orar, não aprendem a esperar, não aprendem a ouvir a voz do Senhor. E o resultado é trágico. Gênesis capítulo 25, versículo 29, olha que história triste. Tinha Jacó feito um cozinhado, Jacó, enganador, usurpador, sem vergonha. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Segura, Melzinha. Essa palavra esmorecido significa cansado, esgotado. Esaú, o seu irmão, que era caçador, estava esgotado, cansado, e ele chega da caça. E quando ele chega da caça, Jacó estava cozinhando, imagine o cheiro. E aí, olha só, quando Esaú chega, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse, Jacó, peço-te que me deixes, e disse Esaú, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Algumas versões, estou faminto. Mas essa palavra no hebraico, o que chega perto do original é essa palavra, esmorecido. Por quê? Porque no original é cansado e esgotado. Não tem muito a ver com faminto, certo? Pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Mais uma, Melzinha. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Mais uma, Melzinha. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Você sabe por quê ele fez isso? Porque o texto diz que ele estava esmorecido, esgotado, cansado. E Jacó, muito do esperto, sabendo disso, se aproveitou da situação. Por isso, queridos, a vida de Esaú, que negociou seu direito de primogenitura com seu irmão Jacó. Jacó, o enganador, o usurpador, foi tão esperto, porque ele sabia que seu irmão chegaria esgotado depois de uma jornada de caça. Ele se aproveita disso e negocia com ele. Esaú nem estava raciocinando direito, pois estava esmorecido.
ou seja, cansado, exausto. Essa má escolha afetou toda a sua vida e toda a sua história. Por isso, em tempos de esgotamento, nunca tome uma decisão. É uma sugestão, tá bom? Não vou nem dizer que é um conselho. Por isso, o chamado para o descanso, para a minha vida e a sua vida, é urgente nessa noite. Somente em Cristo vivenciamos o descanso bíblico. Amém, queridos? Eu marquei aqui um testemunho e eu vou rapidamente contar aqui. Eu tinha 2 trabalhos novos para atender, que vieram por uma indicação de uma pessoa muito importante. Uma pessoa que tem muito prestígio no mundo aí dos comércios de mercado e padaria. Então esse cara foi e me indicou. Só que essas 2 indicações, uma indicação era lá em Peruíbe e a outra indicação era lá em Guarulhos. Então como atender esses caras no dia? Não dá. Não tem como, é muito longe. E isso começou a gerar dentro do meu coração uma inquietação, uma angústia, porque era uma indicação muito boa e eu acabei ficando com medo de perder os clientes e também falhar com essa pessoa que me indicou. E toda vez que eu me sinto inquieto e angustiado, eu aprendi com o salmista, eu pergunto para mim mesmo: por que está abatida a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Porque é estranho. E aí eu fui atender o cliente mais perto, que era em Peruíbe, e quando eu já estava pronto para ir lá para perto de Guarulhos, o Senhor disse, quando eu meditava nessa palavra, o Senhor disse assim: não, espera, você não vai hoje, porque você precisa aprender que toda porta de trabalho que é aberta para você, não vem da tua força, não vem do teu intelecto, vem de mim, que sou o teu Senhor. E eu falei: Deus, mas se eu não for, eu vou perder. E aí eu acabei vindo para casa aqui do Joque. Aí eu cheguei, sentei na cadeira, queridos, inexplicavelmente eu sentei na cadeira e dormi. Isso aí era mais ou menos meio-dia. Eu sei que eu fui acordar acho que umas 3 horas, eu acho, da tarde. Eu dormi. E aí eu não fui atender esse cliente lá perto de Guarulhos. E no outro dia, muito menos eu consegui chegar até lá. Eu sei que eu demorei 2 dias para chegar, e quando eu cheguei no cliente, eu pedi desculpa para ele, né, por não ter atendido ele há 2 dias atrás. E eu não sei se vocês viram na televisão, eu não vi, mas ele me contou, que em São Paulo teve uma queda de energia muito grande. Então, alguns bairros faltou luz. E aí o rapaz lá, o dono do estabelecimento, falou assim: olha, foi até bom você não ter vindo, porque nós ficamos 2 dias sem luz aqui. Está entendendo? Confia, querido. A tua vida pertence ao Senhor. E muitas vezes ficamos inquietos por muitas coisas, angustiados, achando que o poder está na nossa mão, está na nossa força, e não está. Você está aqui hoje é porque Deus quer. Você está vivendo hoje porque Deus quer. Você está respirando porque Deus quer. Você está empregado porque Deus quer. O cansaço em si, ele não é ruim. Se pensarmos que ele pode ser uma espécie de sensor para o nosso corpo, que nos avisa que algo está começando a ficar errado em nosso corpo. Porque Jesus se cansou. O cansaço em si não é pecado, e sim um alerta para o dia do descanso. Então hoje você vai sempre lembrar que você precisa separar um dia para o descanso, para a qual nós estejamos atentos e não empurramos problemas com a barriga. Cansaço é um sinal de alerta. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos e nunca seremos o cara. João Batista diz isso e nos ensina: olha, eu não sou Cristo, o Cristo é Ele. Nós não somos super-heróis, nós não somos máquinas, nós somos servos,
E nós temos um Senhor que precisa reger as nossas vidas. E eu queria terminar aqui. Amém? É urgente. O descanso é urgente para aqueles que estão vivendo sobrecarregados, esgotados. E eu queria orar com você, e eu queria que você fosse muito sincero com Deus. Qualquer coisa, eu queria que você fosse muito sincero com Deus. Assim como Elias foi. Ele abriu o coração. E ele mostrou para Deus o que é que deixava ele cansado, esgotado. O que é que te cansa nessa noite? O que é que tem te esgotado, te deixado sobrecarregado? O que é que tem te impedido de separar um dia para o Senhor? Precisamos reconhecer que somos extremamente frágeis, somos extremamente fracos, e que nós viemos aprender a não maquiar coisas em nós, a não colocar máscaras, porque diante de Deus, quem é que se esconde? Você pode mostrar para mim que você é uma super mulher, é um super homem, mas o que é que tem te machucado? Porque se Deus trouxe essa palavra hoje para nós, em um mês que nós iremos falar sobre comunhão, como viver comunhão com alguém se andamos machucados, se andamos sobrecarregados? Como? Precisamos urgentemente nos disciplinarmos no Senhor quanto ao dia do descanso. Precisamos aprender a desabafar, a falar, a orar, a chamar um irmão para compartilhar. Precisamos aprender que, como cantamos aqui, precisamos um dos outros. É impossível crescer e amadurecer em Cristo sendo alguém solitário, porque a dificuldade que você tem de procurar alguém já mostra que existe alguma coisa dentro de você que te trava. Porque se Jesus, que era Jesus, abriu o coração para homens que não poderiam fazer nada por ele, Jesus chega para Pedro, Tiago e João e disse assim: olha, a minha alma está profundamente entristecida, estou profundamente angustiado. Quem sou eu e você? Se a palavra de Deus diz que Deus descansou no 7º dia, e lá em Isaías diz que Deus não se cansa e não se fadiga, então por que ele deixou isso? Por causa de mim e por causa de você. Se ele descansou, quem dirá nós, pobres mortais? Pode ser no teu dia de folga, pode ser num domingo. O problema é que no dia que o Senhor separou para mim e para você, nós precisamos lembrar desse tempo. A desobediência a esse mandamento de Deus nos leva ao esgotamento. Não brinquem com isso. Não brinquem. Não achem que isso nunca acontecerá com você. Porque nós pegamos aqui homens que viveram uma experiência sobrenatural, não é antinatural, é sobrenatural, é além do natural. Não negligencie aquilo que o Senhor está falando com você e comigo nessa noite. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, nós precisamos aprender a separar um tempo para Deus. Porque o esgotamento extremo leva à irritabilidade. Quantas pessoas estão irritadas? Leva à falta de paciência.
leva à falta do domínio próprio, da insatisfação, leva à murmuração, leva a más escolhas, leva a gente caminhar essa vida cristã com um fardo, com um peso. Não pode, não deve ser assim. Jesus convida, é um convite que Ele faz: vinde a mim. E isso é uma próxima mensagem. Existem pessoas que ainda insistem em lutar sozinhas as suas lutas. Existem pessoas que acham que o tempo vai curar as feridas. O tempo não cura feridas, querido. Pessoas que acham que o tempo vai apagar. O tempo não apaga nada, querido. E estão extremamente cansadas nessa noite, com um grau de irritabilidade muito forte. E que na verdade isso é só uma expressão, é a ponta do iceberg do que está no seu coração, e que o Senhor quer tratar hoje nessa noite. Ore ao Senhor. Pessoas que o seu coração, o seu interior está inflamado, e essa inflamação dói, e você tem expressado uma coisa que não pertence a você. Você tem tratado mal as pessoas, você tem tratado mal os seus entes queridos, porque existe coisas que o Senhor quer tratar dentro de você. Você conhece uma mulher chamada Noemi na Bíblia? O nome Noemi significa agradável, encantadora. Mas em um momento de exaustão em sua vida, ela se tornou alguém amarga. E ela diz assim: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga. Porque tudo aquilo que ela estava vivenciando, tudo aquilo que machucou essa mulher, levou ela a um esgotamento, a um cansaço, ao ponto de ela começar a refletir a sua amargura. Mas essa mulher, ela não foi criada para ser amarga, ela foi criada para ser dócil. Ela foi criada para ser agradável, como eu e você. Então muitas reações hoje de você não condiz com aquilo que você é. Olha, entenda uma coisa: você é amável. Você não é assim, você é amável, você é doce, você é agradável. E que essas reações que você muitas das vezes tem tido não vêm da tua identidade real. Você é um servo, uma serva em Cristo. Deus quer te dar uma Ruth. Deus trouxe Ruth para Noemi. E a história de Noemi, através desse relacionamento, foi mudada. Deus nessa noite quer colocar pessoas no teu caminho, para ser como Ruth, para ajudar você a caminhar. Mas você precisa querer, você precisa desejar ser cuidado. Lembrando, eu estou falando isso porque durante todos esses anos o Senhor me ensinou isso. Eu tenho alguém que cuida de mim, está aqui na minha frente. Eu tenho alguém que eu posso falar além de Deus, e isso faz toda uma diferença. Isso me deixa descoberto, despido do meu eu, da minha vaidade. E Deus quer te dar uma Ruth para caminhar com você. Não resista a isso, porque é impossível caminhar sozinho. Pessoas que têm ferido pessoas porque estão feridas, e assim estão machucando, e não estão colaborando com a comunhão.
Nessa noite o Senhor me disse que Ele estaria falando para pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, pessoas que foram usadas, pessoas que foram violentadas, caluniadas, cansados de tanta injustiça, cansados de serem traídos, pessoas cansadas de uma atmosfera religiosa e que estão a ponto de abandonar tudo, largar tudo. Pessoas que sofreram perdas e que enterraram seus dons e talentos. Nessa noite, o único Deus vivo, Ele faz um convite a mim e a você que está cansado e sobrecarregado. Venham a mim e prove do milagre de Deus em sua vida. Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, não podem fazer nada. Senhor, eu quero, Pai, nesta noite, eu quero entregar esse momento da Tua palavra ao Senhor, ó Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Papai, para que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, aos corações, Pai, de todos nós, por louvor da Tua glória, Deus. Senhor, eu quero orar, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ensine, Deus, a descansar no Senhor, que o Senhor nos ensine, sabe, Deus, e nos leve, Deus, a um descansar, a um meditar, a um separar um dia para o Senhor, ó Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus nessa noite, para que o Senhor esteja nos lavando, Deus, com o Teu sangue, e trazendo, Deus, cura nas nossas almas, ó Deus, por louvor do Teu nome, Senhor. Senhor, aquele que está cansado, sobrecarregado, esgotado nessa noite, Senhor, entra, Deus, com um toque todo especial no Senhor. Remove, Deus, esse esgotamento agora, no nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, visita com a paz que excede todo entendimento humano, com a alegria, Deus. Assim como nós ouvimos que o Senhor enviou anjos, ó Deus, para alimentar aquele homem com pão e água, Deus, nós oramos, Pai, nesta noite, para que o Senhor, ó Deus, venha nos alimentar, Deus, com um alimento espiritual, que o Senhor venha nos alimentar com aquilo que nós necessitamos nessa noite, Deus. Vem suprir, ó Pai eterno, todas as nossas necessidades e as nossas dificuldades, ó Deus. Mas não permita, Deus, que nós venhamos a continuar caminhando, Pai, da mesma forma, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Pai, a descansar no Senhor. Nos ajuda a buscar, a separar um dia para o Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. É o Senhor que faz. Se estamos hoje aqui, é graça do Senhor, e nós Te louvamos por isso. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Transforma o nosso ser, Pai. Nos ensina, Pai, esse processo. Ah, Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que o Espírito Santo continue a ministrar a palavra dele ao coração de vocês. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.